já chegou. Arnaldo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir no replay. Estamos chegando à nossa última aula, à nossa última live dessa jornada. Hoje teremos um grande resumo do que nós conversamos nas 3 aulas anteriores, nas 3 lives. Lembrando que nós estamos aqui com essa proposta, está intitulada essa jornada como Seja Protagonista da Sua Vida. Aline, bem-vinda. Nós vamos fazer hoje um resumo assim bem legal, vocês vão compreender o porquê de um resumo, não necessariamente assuntos novos, mas um resumo que vai nos conduzir para uma caminhada de 3 posturas, que é a minha construção, o meu entendimento, é aquilo que eu acredito que vai construir a nossa ponte para o amor próprio, né? Para o auto-amor. Acho que é a Jaque que está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Então nós chamamos essa jornada de Seja Protagonista da Sua Vida, e ser protagonista da vida no sentido de desenvolver cada vez mais, né? Essa habilidade que é o nosso amor próprio, o auto-amor, eu gosto muito de falar auto-amor, né? Mas eu acho que é mais entendível para as pessoas o amor próprio, né? Auto-encontro. E nós tivemos 4 lives, tá? A nossa primeira live, que foi no dia 29, nós falamos sobre como ser quem quero ser. Dia 30, como deixar a preocupação e viver. Ontem falamos por que ninguém me entende. E hoje é uma afirmação e uma provocação ao mesmo tempo. Olha a bônus chegando. Amar é uma decisão, isso é uma afirmação. Como é que vocês recebem isso aí? Como é que vocês já recebem essa afirmação? Que amar é uma decisão. E depois a gente faz aqui uma pergunta, uma provocação. E o que é que você decide? Ah, Jéssica, quer dizer então que é fácil? Quer dizer que simplesmente decisão no sentido de que agora eu acordo e digo, opa, agora vou amar todo mundo, vou praticar o amor próprio na íntegra, vou ser a referência de amor comigo e com os outros. Se fosse tão fácil nesse sentido, né, vamos combinar que a gente não teria um mundo de dor, de sofrimento, a gente não sofreria. Nós não sofreríamos, porque ninguém tem pessoas com pelo menos saúde mental, né, em boas condições. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém sofre porque quer sofrer. Então, se nós estamos sofrendo, é porque ainda não conseguimos compreender a complexidade dessa afirmação. E por isso que a gente vai fazer aqui um resumo dessas 3 aulas, mas elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir na íntegra, onde eu passei por vários assuntos. Vocês podem estar acompanhando lá no nosso canal no YouTube. E pode vir também para o nosso grupo, né, do WhatsApp, que está aqui na bio do Instagram, para que vocês possam ter um momento comigo. Eu fico muito à disposição. Hoje no grupo eu coloquei, por exemplo, um pouquinho mais sobre o reino, né, que eu trouxe ontem para vocês, da Roda da Vida. Inclusive eu compartilhei o próprio livro, Roda da Vida, e falei bastante sobre os 6 reinos, né? É muito interessante trazer para o nosso conhecimento a filosofia, né? Da Olivia, trazer essa grande filosofia do budismo tibetano. Então vamos lá, vamos fazer hoje um resumo, vamos fazer aqui um grande apanhado, um resumo bem bacana do que nós falamos até agora. E aí a gente vai chegar na construção de 3 posturas. Eu quero que ao final da nossa aula de hoje, vocês compreendam essas 3 posturas que vão ser realmente a construção para o seu desenvolvimento, né? Para o seu autodesenvolvimento, para a sua expansão, para essa abertura, né? Inclusive, essa capacidade de amar o outro é relacionado com a capacidade de se amar. E esse amor, ele passa pelo nosso chakra cardíaco, né? Então, todo esse movimento aqui, né? Toda essa energia, ela precisa estar muito expandida, né? Olha o Gi chegando. Então, o chakra cardíaco, ele precisa pulsar, né? Não é só o coração que pulsa, mandando sangue para o nosso corpo e que nos mantém vivo. O que nos mantém vivo na vida, dando sentido de viver, é esse coração pulsar, mandando energia, expandindo todo o nosso peito, expandindo, né, todo o nosso corpo de energia amorosa. Então, vamos lá começar. Tem bastante assunto e nós vamos fazer um resumo aqui e entendam as 3 posturas que eu quero que vocês fiquem bem gravados com ela, tá? Lembrando que tá tudo no nosso YouTube para quem quiser assistir na íntegra as outras aulas.
Então vamos lá, o primeiro assunto, fiquem com essa afirmação: amar é uma decisão. O que é que vocês acham? Amar é uma decisão? Então eu simplesmente decido? Como é isso para vocês? Será que é tão fácil decidir? Pronto, agora eu me amo, vou me amar agora, né? Será que é tão fácil? Ou será que nós estamos falando de um movimento, de uma complexidade muito grande, talvez até maior do que a gente possa imaginar, né? Vamos lá. Então, o primeiro assunto que eu falei na nossa primeira aula, na nossa primeira live... Oi, Walter! Eu não sei se é o Walter que fez a formação comigo de coach, eu acho que sim. Então, a gente falou sobre a jornada humana. Jornada humana é fundamental para a gente entender que nós somos seres que temos as 3 forças. Lembram? Nós temos essas 3 forças atuando em nós o tempo inteiro. Olha a trindade. Não esqueçam que existe uma força ativa, uma força passiva e uma força neutralizante. É ali mesmo. Não esqueçam dessa trindade, tá? Uma força ativa, uma força passiva e uma força que neutraliza. Imagine isso o tempo inteiro na sua vida. É como se esse movimento dessas 3 forças acontece em todo o tempo inteiro. Também falamos da lei do 1, que é esse círculo que nos dá o entendimento à medida em que nós fazemos a nossa jornada. Lembra que saímos daqui da fonte, vamos imaginar que caímos, né, colocando aqui, né, tipo céu, né? Caímos dessa fonte, chegamos, caímos da fonte, caímos aqui na terra, e começamos o processo de identificação com a máscara, né? Começamos a sentir os nossos medos, as nossas dores, e aí a gente começa a fazer um processo de retorno. Então esse círculo que representa a lei do 1, que é realmente o entendimento de unidade, de unicidade, é também da jornada humana. E aí nós falamos muito sobre as máscaras, no sentido de que passamos por dores, criamos máscaras, vivemos conforme as máscaras. A máscara que eu falei muito para vocês, que é muito comum, é realmente aquela pessoa que acha que tem que ser boazinha. Não pode xingar, não pode ter nenhum comportamento errado, né? Eu não posso demonstrar que eu não estou gostando, né? Então, são aquelas pessoas que inclusive vão ter dificuldades de falar: eu não gostei, essa comida que você fez aqui não tá boa, né? Então, assim, me vestir de boazinha o tempo inteiro para tudo é uma máscara que muitos de nós carregamos por conta de muitas coisas que vivemos na infância, né? Ouvimos e vimos a dificuldade dos nossos pais em nos educar. Então eu me moldei como boazinha. Mas nós vimos também na primeira aula que qual é o problema da máscara? É me identificar com ela. A máscara por si só não é problema algum. Temos que agradecer. Ela é um recurso que nos traz até aqui. Ela é uma grande proteção, porque senão esse nosso self não iria sobreviver. Então eles nos ajudam a caminhar pela infância, mantendo de certa forma a nossa inocência, mantendo a leveza da criança. Se não fosse assim, realmente a criança que tem a sua pureza ainda muito forte não ia dar conta de ver esse mundo bem cruel que ele é, né? E ontem nós falamos isso, quando eu falo dos 6 reinos, e eu falei lá no grupo bastante hoje, né? Lá no grupo da rede do Alto Amor, quando eu falo dos reinos superiores e dos reinos inferiores, que é a explicação da raiz do sofrimento. Então, como é que uma criança dá conta de ver, por exemplo, o seu pai, um abusador, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem clássico para que vocês consigam compreender como que a máscara ela é um recurso. Como é que eu, criança, vou processar dentro de mim que o meu próprio pai me abusa? Entende? Então começam a ser formadas máscaras e com isso eu chego na adolescência, eu fortaleço essas máscaras e eu chego na fase adulta, aonde eu posso fortalecer ainda mais e continuar na minha vida de dor, de sofrimento, né? Continuar sendo escrava das dores, que é o que eu sempre falo. Aqui a nossa proposta nessa jornada é falar para você que você não está aqui para ser escrava de dor nenhuma. Você não está aqui para continuar nessa dor. Você está aqui para ser um adulto, conseguir mediante conhecimento, que o conhecimento é a grande luz. Olha a terceira força que transforma. Através de conhecimento, seja com Jéssica, seja com quem for, de ter uma postura de autorresponsabilidade e conseguir abraçar essa criança,
dar tchau para essa máscara e falar: máscara, você foi muito útil para mim, porque eu, criança, não ia dar conta de olhar o meu pai, que deveria me nutrir de amor, e ele, por uma, obviamente, doença mental, fazia comigo relações sexuais. Então essa máscara, ela te carregou até aqui. Mas se eu continuar com essa máscara, tenho certeza que eu estou não só me mantendo na dor, mas eu também estou impedindo o meu próprio crescimento emocional e espiritual. Então, quando eu chego na fase adulta, é preciso ter maturidade, e eu estou falando ainda na maturidade emocional, maturidade mesmo, né, intelectual, para desenvolver a minha maturidade espiritual. Então, eu agradeço essas máscaras, eu começo a fazer um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, para que eu me desassocie dessas máscaras. E também falamos da diferença de dor e sofrimento, certo? Lembra que eu falei da metáfora do quarto escuro? Então, essa criança nesse quarto escuro, e eu quero agradecer muito algumas pessoas que me mandaram áudios, super emocionadas até, e também me emociona quando eu vejo que faz sentido, né? Que está fazendo sentido e que está indo e que de alguma forma já está transformando, né? Na intensidade que cada um ainda consegue receber. Então, fiquei muito emocionada porque essa metáfora do quarto escuro fez muito sentido para algumas pessoas. Então, a diferença de dor e sofrimento está muito ligada com essa identificação da máscara, e eu continuo nessa máscara, mas quando eu tenho essa responsabilidade, eu falo: olha, aqui e agora eu decido ser feliz, vamos lá encarar tudo que eu tenho que encarar e vamos para frente. Então você decide entrar nesse quarto escuro, e não só com a sua infância, mas para tudo que acontece na sua vida, você começa a dialogar, né? Você começa a entrar nesse quarto, que não é só da infância, mas, por exemplo, um fim de um relacionamento, ele é doloroso, né? Um fim de um emprego, né? Ainda mais quando assim, a pessoa é demitida, né? É claro que isso é doloroso. Ninguém está aqui dizendo que, tá tudo bem. É um processo doloroso, então eu vou ter que ter, né, esse movimento de entrar nesse quarto doloroso e conversar com isso. Então, todos esses assuntos que eu falei basicamente na primeira aula, já nos dá a primeira postura, que é o final do nosso encontro de hoje, a nossa quarta live, a nossa quarta aula, para nos ensinar, né? Porque eu falo e eu também aprendo, a nos ensinar, a nos fortalecer, a desenvolver o nosso amor próprio, porque já passou da hora da gente aprender mesmo a se amar, né? E só reforçando mais uma vez, porque eu acho que as pessoas ainda não entendem isso. Amor próprio é você se amar na sua completude, na sua totalidade. É você se amar por inteira. É eu estar inteira nas relações. Eu estou inteira na minha casa, eu estou inteira lavando prato, eu estou inteira fazendo comida, eu estou inteira varrendo o chão, eu estou inteira trabalhando, eu estou inteira quando eu estou aqui com vocês. Eu não estou aqui preocupada, né, com o que está acontecendo. Eu estou inteira aqui, eu estou inteira na minha relação, eu estou inteira, sabe? E estar inteira nas relações é difícil porque eu tenho medo de mostrar a minha completude. Porque quando eu estou inteira nas relações, né, ou seja, eu estou inteira em tudo, né, eu estou inteira no trabalho, eu estou inteira em tudo, eu estou me mostrando como eu sou. Então eu mostro os reinos que eu falei ontem para vocês. Eu mostro que eu passo pela inveja, pela raiva, pelo orgulho, mas eu volto para o meu eixo, sabe? Aquela coisa de você volta, peraí, calma, busca de novo o seu eixo e volta para o seu equilíbrio, né? Então, amor próprio é você ter essa capacidade de olhar para você e amar você nessa completude, nessa totalidade, se aceitar por inteiro, né? Quando você passeia lá pelos reinos inferiores e você percebe que você está tendo aquela inveja, aquele orgulho, aquele desejo, né? Inclusive quando você traz o desejo até com o outro, nossa, como que a gente ainda se culpa com isso? E aí começa todo o movimento, né, de culpa. E a gente fica preso ali no mundo inferior, vamos dizer assim, né? Falando de ontem, por exemplo, quando eu falei da roda da vida. Mas quando eu começo a compreender que eu passeio por esses reinos, né? Assim como eu passeio no meu movimento de quarto escuro, quarto iluminado, quarto escuro e quarto iluminado, parabéns, você está na sua caminhada de amor próprio. Parabéns, você está verdadeiramente tendo
né? Você está tendo a oportunidade de falar, eu estou desenvolvendo o meu amor próprio, porque eu olho pra mim e falo, nossa, hoje eu senti uma puta inveja. Caraca, meu, senti inveja ali, ó, pô, entende? Mas isso não me leva para um lugar de me culpar. Então, amor próprio é isso. Então, quando eu falei desses assuntos, né, a lei do 3, a lei do 1, sobre máscara, identificação de máscara, dor e sofrimento, eu falei tudo isso para levar vocês para uma postura, que é a primeira postura, que é a postura do diálogo. Postura do diálogo. Eu preciso aprender a conversar comigo. Eu preciso aprender a ter esse diálogo comigo. Tá? Então essa é a primeira postura, tá? E aí falamos de outros assuntos na segunda live. Eu falei sobre as fases do luto, né? As 6 fases do luto. Mas por que é importante reconhecer as fases do luto? Como eu falei para vocês, para que a gente entenda que a vida é um ciclo, que eu sou cíclica e que a vida é um ciclo e que a vida são experiências. Então, se eu vejo que a vida são experiências, por exemplo, aqui agora, como é que está sendo essa experiência para vocês? Isso aqui é uma experiência. Cabe a minha decisão de mergulhar nessa experiência ou de estar aqui nessa experiência, mas também estar na televisão, mas também estar escrevendo alguma coisa aqui ou de estar fazendo uma outra coisa, né? Você está inteira nessa oportunidade aqui. Olha, eu acho que a minha linda coordenadora acaba de entrar, meu Deus, quanta emoção! Por favor, para quem quiser conhecer e acompanhar os trabalhos que eu tanto cito para vocês, os trabalhos espirituais, os trabalhos holísticos, Templo do Vovô Pedro é o templo de oração, é o templo holístico com o qual eu tenho muito amor, muito orgulho, minha gratidão é eterna. Aqui é a minha ser de luz, é a minha guru, é a minha mestra de luz, com o qual eu aprendo tudo. E ela tá aqui nessa humildade dizendo que vai me assistir. Mas quem quiser conhecer mais esse trabalho, esse templo lindo que é maravilhoso, com o qual eu sou muito suspeita para falar, porque tem toda a minha admiração e meu respeito. Então, sigam, e ela tá aqui me assistindo. Olha só, gente, agora eu vou ter que fazer como ela ensina. Vou fazer tudo direitinho, tá? Então, vamos lá. Eu já fiz o resumo desses primeiros assuntos, né? A lei do 3, a lei do 1, o entendimento de máscara, a diferença de dor e sofrimento, para que a gente entenda a postura do diálogo. Tá? Eu quero que vocês guardem essa postura do diálogo, porque hoje o que eu realmente sinto, o que eu senti assim quando eu penso muito em amar é uma decisão. Essa afirmação faz com que eu entenda que é preciso criar caminhos para chegar nessa afirmação, para chegar nesse lugar, né? Que amar é uma decisão. Então, são 3 posturas. E mais uma vez, vocês podem ficar à vontade para dizer, poxa, Jéssica, fez sentido ou não fez sentido, concordo ou discordo. Eu sou apenas mais uma pessoa aqui passando para vocês realmente o meu entendimento de tudo que eu vivo, de tudo que eu sinto, de tudo que eu aprendo também na minha caminhada, né, terapêutica. Então, os outros assuntos que eu falei para vocês, sim, linda, os outros assuntos que eu falei para vocês, acho que foi na live 2, foi sobre as fases do luto. Então, por que eu falei das fases do luto? Para que a gente entenda que a vida é um ciclo. E se a vida é um ciclo, eu tenho a oportunidade de estar aprendendo, renascendo. Paulinha, linda, pessoal lindo do Templo do Vovô Pedro chegando aqui. Obrigada, né? Estão aqui me apoiando. Então, a vida é um eterno aprendizado. A vida como experiências, a vida como ciclo. Eu falei muito isso para vocês na live 2, que entender as fases do luto não é necessariamente para quando eu passar por um luto, por uma perda, né, de uma pessoa, né, a morte da matéria. Mas nós precisamos reconhecer que ao longo da nossa vida vão existir muitas situações que vai ser preciso praticar um luto. São muitas experiências, são muitas oportunidades. Então a gente precisa reconhecer o que é que eu estou passando agora, o que é que eu estou vivendo. E será que esse momento que eu estou passando, essa situação, enfim, isso que eu estou vivendo, já não está no seu processo do luto? Será que já não é preciso deixar ir? Eu falei bastante isso com vocês, né? Marco Caribé, bem-vindo. Eu falei muito isso com vocês na live 2. Se eu não reconheço as fases em que eu estou vivendo e eu não consigo fechar esses ciclos, porque a vida ela é esse eterno ciclo, eu não vou conseguir deixar ir o que precisa ir. Então eu não vou conseguir, né, fazer com que venha até mim o que precisa vir. Então eu falei de fases do luto justamente para conversar com vocês sobre isso, né? A vida é um ciclo, a vida é uma experiência. E eu fiz até uma comparação com vocês
De novo, lembram que eu falei disso aqui? A vida é uma experiência, então a lei do que eu falei na jornada humana, nos mostra aonde começa e aonde termina essa experiência. Então, assim, é o tempo todo. Experiências, aprendizados, aberturas e fechamentos. Eu nasci no dia 26 de julho de 83. Nascimento. Mas quantos renascimentos Jéssica já não teve? Inúmeros. E eu ainda vou ter certamente muitos renascimentos se eu estiver aberta, se eu estiver percebendo essas fases que eu estou vivendo, né? Se eu não estiver percebendo que tudo isso é um convite de renascimento. Também falei, se eu não estou enganada, na live 2 ainda, sobre expectativa, sobre as projeções, que na verdade é o quanto que nós temos as nossas faltas, que nós estamos projetando no outro. E aí eu quero reforçar o que eu trago para vocês, que é o que eu realmente sinto. Nós nascemos com as nossas necessidades. Eu acho que é Eduardo também que está aqui. Oh, que coisa maravilhosa. Sigam também o Novos 3 de Educação, que faz parte também do nosso templo, que é a parte de educação, que por sinal é aqui que eu estou fazendo a minha formação linda, né, da terapia transpessoal. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, eu falei com vocês na live 2 sobre necessidades e recursos. Então, já falei da postura do diálogo, que é a primeira postura que nós precisamos deixar guardadinha dentro de nós para chegar nesse caminho aí, né, do amar é uma decisão. Então, eu já estou compreendendo que a vida é um ciclo, a vida é como experiência, que eu posso renascer várias vezes, que eu tenho que estar aberta e reconhecer essas fases que eu estou vivendo. E eu falei da expectativa. Então, nós temos muitas expectativas com o outro, porque nós estamos num movimento muito de projeção, né? A gente está projetando no outro. E aí a gente quer ouvir o que nós queremos, na verdade, né? Eu não quero ouvir exatamente o que a pessoa está me falando. Eu quero ouvir o que eu tenho a necessidade de ouvir. E esse movimento da projeção do outro é muito com a nossa falta, assim, é a minha falta. E essas faltas, o que eu tenho de falta que eu estou projetando no outro, está ligado com essa necessidade que eu trouxe aqui comigo para trabalhar. E eu acho que eu falei um pouquinho também ontem sobre isso. Eu, Jéssica, acredito muito que a gente já vem aqui com todas essas necessidades que precisam ser trabalhadas. Mas eu também venho com todos os recursos necessários para me dar essa força dessa caminhada. Então, do mesmo jeito que eu estou aqui com todos... ao mesmo tempo que eu estou aqui com essa necessidade, vamos dizer aqui que eu vim com a necessidade de trabalhar a rejeição, né? Então, passei pelos registros na infância, tive dores na minha infância, estou aqui estou trazendo comigo essa necessidade, e os meus relacionamentos eles vão fortalecendo isso. Aí o relacionamento amoroso, aí você percebe que existe... já o pessoal chegando aqui. A gente percebe que todas as relações vão mostrando, vão fortalecendo, é como se vai ficando cada vez mais forte essa necessidade que a gente veio para trabalhar. Mas eu não vim só com a necessidade, eu não vim aqui só com a necessidade, porque se fosse só isso, de fato, a gente estaria meio que fadado a sofrer. Eu vim com as minhas necessidades para trabalhar, mas eu também vim com os meus recursos. Então, quando eu permito e me conecto e sinto, por exemplo, os meus ancestrais, eu consigo sentir, por exemplo, a força daquela família indígena que está na minha triagem, que está no meu mapa, né, que faz parte de mim. Em alguma geração lá atrás, eu tenho essa força indígena. Então, quantas pessoas hoje, eu falei, eu acho que isso também ontem, quantas pessoas hoje não mexem, por exemplo, né, sem nem perceber, com aromaterapia e faz chá e trabalha com as ervas. Então, olha o recurso que está guardadinho aqui dentro de mim. Esse recurso está guardado em mim para ser a construção, né, a ponte para trabalhar essa necessidade. E às vezes a gente precisa do estímulo externo, por isso que existem cursos, por isso que existem treinamentos, por isso que existem, enfim, né, o próprio processo terapêutico, a própria caminhada de autoconhecimento, tanta coisa. Eu falo pela minha caminhada de fazer cursos, de fazer terapia, de estar fazendo o tempo inteiro oficinas, de estar lendo, né? Parece que é inesgotável a sede de conhecimento. Mas por que isso? Porque esse estímulo externo,
ele vai ressoar com o meu recurso interno e é como se essa fogueira acende. E aí eu vou ter o recurso necessário para passar por essa necessidade. Então, todos esses assuntos eu falei para chegar hoje aqui, fazer esse resumo, porque agora nós temos a segunda postura. A primeira postura foi a postura do diálogo, né? De aprender a dialogar com as minhas dores, aprender a dialogar comigo, como eu falei, naquele quarto escuro, né? E a postura que nós aprendemos quando eu reconheço a vida como ciclo, do renascimento, enfim, dos meus recursos, das minhas necessidades, é a postura do observador. Então eu preciso desenvolver em mim a postura do diálogo e preciso desenvolver em mim a postura do observador, né? A me observar. Eu falei ontem dos 6 reinos, que é do livro Roda da Vida, né? Que é da filosofia do budismo tibetano. E eu acho muito legal, eu gosto muito desse livro, e ele fala lá dos 6 reinos, dos 3 reinos superiores, dos 3 reinos inferiores. Mas o mais interessante de tudo, para mim, olha a minha pró chegando aqui, né? Chegando, ó. O mais interessante para mim, o que eu aprendo, o que eu tiro desse conhecimento da Roda da Vida, é um livro para quem quiser, né, depois conhecer. O que eu aprendo desses 6 reinos da filosofia budista é que esses 6 reinos passam dentro de mim por uma questão mental. Ou seja, eu posso ir da inveja, raiva, orgulho, pecado, enfim, preguiça. Eu posso passear, eu posso ir para o reino do animal, por exemplo, né? Que é quando a gente está tirando toda a nossa vontade de viver, toda a nossa vontade de servir a vida. Então, a gente está em vida, mas se comparando totalmente com o reino dos animais, né? Para a filosofia budista, que é esses 6 reinos. Então, a gente vai passear por todos os reinos, a gente vai passear por tudo o tempo todo. Ou seja, a gente também vai passear no movimento de expansão e de retração, de alegria, de tristeza. E mais uma vez, é como eu falei, se eu reconheço a vida como experiências, como aprendizados, eu consigo desenvolver essa postura de observador. E eu consigo começar a observar, nossa, né, enfim, por onde eu estou hoje, né? Eu estou passeando por onde, né? Hoje eu estou um pouco triste, hoje eu estou um pouco melancólica, mas será que eu não preciso fechar algum ciclo, né? E esse sentimento ele está vindo para que eu feche algum ciclo, né? Agradeça alguma coisa, não sei, faça um movimento de reverência, de agradecimento e feche esse ciclo. Mas quando a gente fica nessa postura de estar negando, né? Eu tô triste, deixa eu mudar aqui, sair dessa tristeza, né? A gente não consegue lidar muito bem com esse lado não alegre, né? A gente, quando acessa esses reinos, quando a gente passeia por esses 6 reinos, que é a mesma coisa que, por exemplo, a gente vai acessar em qualquer filosofia, né? A codificação espírita também está falando aí desses níveis de consciência. Olha só que legal, deixei aqui, olha, então o mapa da consciência, eu também falei com vocês ontem, então é como se eu posso ir da vergonha, a culpa que está aqui no mapa de consciência inferior, a paz, iluminação e alegria, né? Então não é algo que está restrito ao pior tipo de ser humano e algo que está restrito apenas a Jesus Cristo, que a gente pode ter, ou Buda, que a gente pode ter como referência de iluminação. Não, eu posso passear por tudo isso aqui. Eu acredito que eu posso passear por tudo isso aqui a depender desse meu nível de consciência, né? A depender do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço, do que eu assisto, do que eu me nutro, né? De como que eu me alimento fisicamente, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, enfim. Como que eu me retroalimento. Então, eu passeio pelos 6 reinos, pela filosofia budista, eu passeio pelo mapa, né, da consciência, e essa postura, a postura do observador, é o que faz com que você retorne para o seu eixo, né? Você volta para o seu eixo. Eu acesso um momento de ira, eu acesso um momento de raiva, mas eu preciso ter a primeira postura, que eu falei que é a postura do diálogo, né? Dialogar com isso. Nossa, o que foi que aconteceu? Por que eu senti isso? Né? O que é que me levou a sentir isso? Não é uma postura de negar. Ai, meu Deus, que coisa feia que eu estou sentindo isso, que absurdo, eu não posso sentir isso. Como se a gente fosse seres perfeitos. Nós não somos, né? Estamos aqui num processo ainda de aprendizado e de crescimento. Então, quando eu desenvolvo essa postura do diálogo,
e começo a conversar com os meus movimentos, né? Hoje eu senti uma raiva terrível, uma inveja terrível, um orgulho, e olho para isso e converso com isso. Bom, o que é que me fez sentir isso, né? E a postura do observador vai fazer com que eu volte para o meu eixo, volte para esse equilíbrio, né? Comece a encontrar nem a luz nem a sombra, né? Nem o céu nem no inferno, nem os reinos superiores nem os reinos inferiores. É passear por isso e retornar para o seu eixo. E o último assunto que eu falei ontem, deixa eu ver que horas são. Ontem eu falei da lei da impermanência. E esse é um assunto que a gente vai fechar a terceira postura para responder a nossa pergunta provocação, né? Que é: amar é uma decisão. Essa afirmação a gente vai voltar para ela no final para fazer um fechamento mediante essas 3 posturas que eu senti de falar para vocês, tá? Primeira postura, a postura do diálogo. Segunda postura, a postura do observador. E a terceira postura tem a ver com essa lei que eu falei ontem para vocês, que é a lei da impermanência. Então, eu acho tão engraçado, né? Eu me observo e observo as pessoas à minha volta, e eu observo o quanto que nós sofremos por estar indo de contra com uma lei universal, de que tudo se transforma, de que nada é para sempre, de que nada é eterno, de que nada é perene. Então, as pessoas querem controlar o tempo, as pessoas querem... É como se a gente quisesse que o sol não fosse embora e que a lua não fosse embora. A gente parece que quer controlar, né, assim, o tempo. Então, se eu quero controlar o tempo, eu quero controlar as pessoas, eu quero controlar tudo, eu estou no movimento oposto à lei da impermanência, que está dizendo que tudo se transforma, né? Essa é a lei universal, tudo está o tempo inteiro em transformação. Então, se eu fico nesse lugar do controle, da rigidez, eu praticamente não consigo me permitir as transformações em mim, né? É isso que eu percebo cada vez mais. Se eu não estou indo no fluxo da lei da impermanência, de que tudo se transforma, e eu estou ficando aqui estática nesse lugar querendo controlar, aí são as pessoas que querem controlar o tempo, que querem controlar, né, tudo. As pessoas, as situações, querem controlar os filhos, né, por exemplo, queremos controlar tudo. Eu não estou me permitindo essa transformação. E cada vez mais eu percebo que esse lugar que não quer ir para o tudo se transforma, né? É como se eu vejo, por exemplo, se a gente observar a natureza, tudo tem um início, meio e fim, né? A gente tem, tudo é cíclico, tudo tem o seu movimento de nascer e morrer. Então, essas pessoas que não estão, digamos, conseguindo compreender isso, elas estão aqui, né, presas nesse lugar do controle e provavelmente acham que são eternas aqui até, né? Então, assim, como assim, morrer? Eu não, jamais, eu não vou morrer não, eu vou ficar aqui para sempre. E esse lugar de ficar aqui, né, sem me permitir ver a impermanência da vida, né, que nós também somos impermanentes, faz com que eu viva uma vida assim de fuga. Eu observo que é o medo da dor, é o medo desse lugar, né, que tudo se transforma, é o medo de todo dia ser uma mulher nova, é o medo de todo dia ser uma Jéssica nova, é o medo de ver coisas novas, é esse medo que me faz, né, tá aqui, fugindo. E eu percebo o quanto que a nossa sociedade realmente tem medo da dor. A criança, quando cai, a gente fala logo, não foi nada, levanta. E às vezes eu falo assim, nossa, mas alguém perguntou para ela se doeu? Então eu procuro, por exemplo, com a minha filha, quando ela cai ou qualquer coisa assim, que as pessoas já falam isso, né? Levanta, não foi nada, né? Eu olho para ele e falo assim, doeu? Se doeu, pode chorar, né? A gente vai ensinando que a gente não pode ter dor, a gente não pode sofrer, né? Quando alguém chora do nosso lado, a gente fica tão desconfortável que praticamente quer que a pessoa pare de chorar. Já vai passar, não fica assim. Então esse lugar que não aceita o desconhecido, que não aceita o vulnerável, que não aceita o desconhecido, me faz acreditar que é exatamente o que me mantém nesse lugar aqui, né? Desse controle, e não me permite ir para a lei da impermanência. Mas enquanto eu ficar aqui, eu não consigo ter a terceira postura, que é a postura
do curador. Então, a primeira postura é a postura do diálogo, é preciso dialogar comigo. A segunda postura é a postura do observador. E a terceira postura é a postura do curador. Eu preciso ir para esse lugar de que tudo se transforma e como se a cada dia o sol nasce, e eu também preciso olhar para esse sol e falar, hoje então eu sou uma nova Jéssica, é como se um novo sol, e vamos ver quais vão ser as transformações de hoje, e me abrir, né, permitir que eu também seja cíclica e todo dia, né, nasce e morre. E eu vejo o feminino também um retrato fortíssimo disso, né? A gente tem o ciclo menstrual, por exemplo, que é um convite de se retrair, de silenciar e perceber o que é que está indo embora, né? O que é que está precisando sair. E às vezes a mulher, o feminino, ela está tão desconectada que nem sequer percebe esse movimento, né, do ciclo menstrual, e que tem toda uma sabedoria por detrás, há uma ligação com a lua, com as fases lunar. Então, olha o quanto que nós somos cíclicas, né? O homem também, mas o sagrado masculino está mais ligado com as estações, né? Então, o tempo inteiro nós somos esse ciclo, né? Esse movimento de expansão e retração, né? Esse movimento que é uma espiral realmente, a vida é uma espiral. Então, perceber isso faz com que eu tenha a postura do observador. E com essas três posturas, a postura do diálogo, a postura do observador e a postura do curador, eu volto para a nossa afirmação: amar é uma decisão. E para fechar aqui a nossa live, né, mas como assim amar é uma decisão? Porque fica parecendo que é fácil, né? Se amar é uma decisão, então tá bom, vou amar agora e acabou. Mas a gente não percebe a complexidade que está por detrás dessa decisão. Porque o que está por detrás dessa decisão são essas posturas. É a postura do diálogo, é a postura de aprender a se dialogar, é a postura de observar e é a postura de se curar. E tudo isso dentro de você acontecendo realmente vai abrir, né? Como eu falei no iniciozinho da live, esse coração pulsa e manda sangue para o corpo. E aqui nesse centro de força também vai pulsar e espalhar esse amor para você, né? Em sua volta. E essas três posturas, para mim, faz essa conexão, né, com o seu organismo físico, mental, espiritual. E assim eu vou fazendo as pontes com as outras pessoas, né? Mas primeiro está em mim essa postura, né? Eu estou trabalhando em mim, diálogo, observação e o curador. E aí eu começo a ir construindo assim pontes com os outros. Por isso que eu coloquei nossa última live, né? A quarta e última live como essa afirmação: amar é uma decisão. E eu quero encerrar com duas mensagens que retrata muito isso, né? Da postura, das três posturas. O ano passado eu fiz, que por sinal acho que a doutora Silvana está aqui, uma indicação sua sobre a formação da nova psicologia, a psicologia do futuro, né? Pela Joana de Ângeles, que foi no Centro Espírita do Rio Grande do Sul. Essa foi uma formação através das obras da Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco, que está disponível para todo mundo, né? Quem quiser assistir, esse curso está no YouTube, mas tem duas mensagens de muitas aulas desse curso maravilhoso, e tem duas mensagens que eu quero trazer para fechar aqui as três posturas, essa afirmação de que amar é uma decisão, e no final essa provocação de que o que é que você decide, né? Então a primeira mensagem é: a dor é uma forma de descobrir a realidade. Papel na integração do ser. Então eu observo que a dor, na verdade, ela é essa necessidade que está vindo para você trabalhar. Então tem uma outra frase também que eu gosto muito do Rumi, que é: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então eu fico observando que às vezes a gente tem essa ferida, né, esse corte na nossa pele, né, que se eu não olho, se eu ignoro, provavelmente pode piorar, né? Vamos dizer que pode dar os bichinhos aí, pode necrosar. Mas essa ferida
esse corte que está no meu corpo físico, e, é claro, nos meus outros corpos, né? Mas a gente aqui no Alto Amor vai ficar falando só mais do corpo físico, né? Então, esse corte é uma necessidade que eu vim, mas isso está chamando a minha atenção. Esse corte aqui faz com que eu olhe para esse corte. E esse é o lugar em que a luz vai entrar. Porque a dor, né, essa ruptura aqui vai fazer com que eu acesse um recurso, o meu recurso interno, o recurso externo vai, né, promover essa ascensão do recurso interno e eu posso curar essa ferida. Então eu observo que nós estamos tendo muitas feridas, muitas dores no nosso corpo e obviamente também no nosso campo mental e emocional e espiritual, né? Porque as dores físicas já estão, já ocorreram em outros corpos, né? Até chegar aqui no corpo físico. Mas essas feridas, essas dores que estão acontecendo, elas são um convite, um chamado. As suas necessidades estão aqui, né? Esses cortes, assim, né? Eu fico imaginando mesmo os cortes. Quando eu falo, eu imagino mesmo aqui, vários cortes. Então, o que é esse corte, se não a forma de descobrir a realidade? Porque esse corte está querendo me mostrar uma necessidade. Uma necessidade em que eu vou ter que acionar esse recurso para trabalhar. Sozinha, talvez não consiga, a gente não consegue, né? Então, a gente vai entrar nos processos terapêuticos, no processo de autoconhecimento, de autoencontro, de leituras e muitas outras coisas para que eu consiga cicatrizar, né? Então, a dor, ela desperta, na verdade, a necessidade de olhar e de cicatrizar, né? E tem outra mensagem dela, para a gente estar fechando aqui a nossa live, que é integrar o ego e o self, que nada mais é integrar aquilo que eu acho que eu sou e o que eu sou de verdade, integrar essa sombra e essa máscara, integrar tudo aquilo que eu achei que eu era, tudo aquilo que eu ouvi que eu era, tudo aquilo que uma vida inteira eu acreditei que eu era, que são essas máscaras que a gente vai carregando e se identificando com elas, até que chega uma hora em que eu preciso agradecer essas máscaras, que elas foram muito importantes, foram recurso de sobrevivência, e eu agradeço a todas essas máscaras e abandono, né? Não abandonar no sentido de excluir, mas de integrar, e eu simplesmente consigo olhar para quem realmente eu sou. Então, quando eu consigo integrar ego e self, luz e sombra, é o que ela fala que essa é a nossa grande meta da individuação. Então, a gente está aqui, todos nós estamos aqui para, na verdade, conseguir encontrar esse caminho, né? Encontrar essa individuação, encontrar esse equilíbrio, encontrar aquilo que falam que eu sou com o que eu sou de verdade, encontrar aquilo que eu usei de máscara até hoje, mas encontrar aquilo que eu realmente sou. E quando eu integro esse ego, esse self, quando eu estou integrando esses reinos todos em mim, quando eu estou integrando, né, achando a minha individualidade, a minha individuação, que ela fala, inclusive, que essa é a nossa meta, né, é a meta da reencarnação, é achar esse equilíbrio, achar esse caminho do meio, como a nossa querida guru espiritual aqui, a minha mestra de luz amada está aqui. Ó, Ju entrou, Lília entrou. A gente está aqui para encontrar o caminho do meio. Então, olha que eu falei da postura do diálogo, a postura do observador, a postura do curador, essas duas mensagens, essas três mensagens, né? A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Essa mensagem é de Rumi, um dos idealizadores do Eneagrama. A mensagem dessa formação da psicologia do futuro, das obras da Joana de Ângeles, a dor é uma forma de descobrir a realidade. E integrar o ego e self é a grande meta da individuação. Então, quando eu compreendo tudo isso, né, e eu estou aqui dizendo que estou compreendendo junto com vocês, né, porque eu falo, porque eu também preciso ouvir, eu falo porque eu preciso integrar em mim. Né? Tem algumas pessoas que falam assim, ai, mas sei lá, você é tão luz, tão iluminada. E eu falo, olha que eu também passeio pelos reinos, né? Eu também caminho aí pelos 6 reinos, eu também caminho pela luz e pela treva, né? Eu também viro a diabinha aí, tudo mais que todo mundo
acha que não tenho, mas tenho. Então, tá aqui falando é porque eu também tô nessa caminhada dessa percepção de que desenvolver as 3 posturas, né, a postura do diálogo, a postura do observador, a postura do curador, na verdade é para me fortalecer na minha individuação. E achar a minha, né, individuação é conseguir afirmar essa frase. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Então, quando eu entendo tudo isso, eu consigo decidir pelo amor, pelo auto-amor primeiro, né? Aprender a dialogar comigo, aprender a me observar, aprender a me curar, aprender a esse autoencontro, esse auto-amor, esse amor próprio. E aí, automaticamente, eu acredito que as pontes começam a ser feitas, né? Então, eu começo a criar a ponte dentro da minha casa, a relação conjugal, ela fica diferente. Porque aquele coração que só pulsava sangue e me mantinha viva enquanto máquina apenas, né? Enquanto um ser humano, agora ele também pulsa em energia de amor, em energia de observação, de diálogo e de cura. As 3 posturas que é o que eu entendo quando eu penso que amar é uma decisão. Então eu começo a emanar também isso, né? E a gente sente quando encontra algumas pessoas que falam, nossa, parece que fui sugada, né? E a gente sente quando está com uma pessoa que esse coração pulsa não só sangue, mas também pulsa amor, pulsa vida, pulsa criatividade, pulsa leveza, pulsa espontaneidade, né? Porque eu aprendi a conversar comigo e a me curar. Então eu aprendi a curar as dores da minha infância. Se a minha criança ela está curada, eu tô leve, eu tô espontânea, eu tô criativa, né? Tudo que uma criança tem, quando eu olho para uma criança, eu vejo inocência, eu vejo leveza, eu vejo a espontaneidade, né? Não tem vergonha a criança. Então, quando esse adulto também se mostra assim, né? Leve, espontâneo, é como se essa pessoa já está no seu desenvolvimento, já está se amando, já está curando tudo que essa criança traz com ela, né? Ela já está curando os seus processos da adolescência, da vida adulta e tudo que vai acontecendo. Cada dia aparecem novas experiências. É como eu falei aqui nas fases do luto. A postura do observador é cada dia ter as situações como experiências e aprender com essas experiências, né? E dialogar com essas experiências. Então, eu desenvolvo e esse coração ele pulsa o sangue, ele pulsa a vida, ele pulsa a criatividade e eu consigo estar inteira nas relações, que é uma coisa que eu venho falando com vocês, acho que desde a primeira live, quando eu comecei essa proposta, né, junto com o Sil, que está aqui, de fazer 4 lives para falar de ser protagonista da vida, mas no sentido de desenvolver o auto-amor, de se amar, porque eu preciso perceber que eu sou a pessoa importante, né? Eu me amo, né? Eu me aceito por inteira, estar inteira nas relações, estar inteira no que eu faço, né? Então, amar é uma decisão, é nesse lugar de dar as mãos, né? De fazer esse diálogo comigo, de não me punir, né? De ter paciência, porque às vezes também a gente pode achar que, bom, agora amanhã eu vou acordar, né? Bom, agora eu tenho, vou me observar, vou ter todas essas posturas e aí acabou o sofrimento, acabou a tristeza. Posso dizer que eu vou estar desenvolvendo o amor, né? De uma forma intensa. E a gente esquece muito que é preciso ter a postura do observador, ter paciência, né? Ter respeito com o pouquinho que você avança. Porque essas dores, essas máscaras, tudo que a gente traz conosco, essas necessidades que já nos acompanham, né? Enquanto uma memória universal que está sincronizada com a nossa memória individual, então só eu sei das necessidades que eu trago e a intensidade de cada uma delas. Então, eu preciso ter paciência comigo mesmo de desbravar cada necessidade. Eu falei da rejeição porque é mais comum as mães que me procuram estarem nesse lugar de se sentirem
não vistas, não amadas, não são ouvidas, ninguém me vê. Então, que necessidade é essa que esse ser traz consigo de trabalhar, né? Que necessidade é essa? Mas não pode ser, em um encontro, 2 encontros, 3 encontros, 10... quantos encontros é preciso aí para poder, né, trabalhar essa questão? A intensidade, a profundidade de cada necessidade é tão individual, e por isso amar é uma decisão, que é uma afirmação, se torna muito complexo no meu ponto de vista. Porque se eu não tenho a paciência e respeito com a minha própria história, né, com as minhas próprias feridas, porque é uma construção diária essa postura, né? Aprendi a dialogar comigo, bacana. Agora eu vou aprender essa postura do observador, agora eu vou aprender essa postura do curador. E é uma coisa contínua mesmo e eterna. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo para todo mundo que entrou aqui desse templo lindo e maravilhoso, a qual tenho eterna gratidão, respeito, e que faz parte de todo esse aprendizado. Como não, né, mencionar todos os estudos, todos os livros que nós estudamos, todos os cursos, todos os workshops. Como não agradecer, né, a Maria Dolores, que eu espero que esteja aqui, esse grande ser de luz, essa mestra, eu falo que é uma guru de luz, né? E a todas as pessoas, Sil que está aqui, Esté que está aqui, que são palestrantes da nossa casa, Tami, que é palestrante da nossa casa, com todo mundo que palestra, porque eu aprendo nas palestras, eu aprendo nos estudos, eu aprendo com os livros, eu aprendo no meu processo terapêutico. E o que eu vou aprendendo, eu vou passando. Porque se tem uma coisa que eu posso dizer que, para mim, é mais do que claro o sentido da vida hoje, quando eu me pergunto, nossa, qual é o sentido da vida? É servir a vida, né? Então, estar na vida é para servir a vida, né? Então, eu vou repassando, né, tudo que eu aprendo, tudo que eu também vou estudando com outras pessoas. Sou muito grata, um beijo, deixa eu ver. Uau, olha que responsabilidade, eu acho que eu fiz tudo direitinho. É porque ela fala assim, tá, gente? Tem que fazer tudo direitinho, né? Deixa eu ver se por acaso alguém deixou alguma coisa, alguma pergunta. Quantos comentários! Uau! Vi, Walter, Carla, Livinha sempre presente, Carlinha também sempre presente. Edu, nosso presidente querido, espero que tenha gostado. Martinha linda e Tami aqui escutando, Regina, Elbinha. Nada é fixo e permanente, tudo é transitório. O problema não é o sentir, mas o que faz, como o que você faz com esse sentimento. Você pode deixar essa live salva. Elizabeth, ela vai ficar salva por 24 horas só, porque a live só fica 24 horas, mas depois a gente tá colocando no YouTube, tá? Elizabeth, obrigada. A filosofia zen budista é libertadora. Tenho praticado diariamente como caminho. Eu também estou gostando muito. Esse livro Roda da Vida mexeu comigo. Excelente reflexão. Opa, tá ok. Livinha, querida, sempre presente. Acho que desde o iniciozinho de tudo, né? Desde que estávamos falando de educação, enfim, já caminhamos por muitos assuntos. Então, gente, muito obrigada. A gente vai estar deixando gravado no YouTube para as pessoas assistirem. Quem quiser conversar comigo, tem aqui na bio. Tem algum grupo. Eu vou estar na bio do nosso Instagram aqui. Vocês podem ter acesso ao nosso grupo. Lá eu também me coloco à disposição para conversar, para tirar mais dúvidas, para ser também uma pessoa de troca, né? Não sou jamais uma pessoa que sabe de tudo, que sabe as respostas, eu estou aprendendo de verdade. Então, eu só me coloco à disposição para fazer mais trocas. Como, por exemplo, hoje o nosso grupo, né? Eu chamei a Rede do Alto Amor. Então, tá aqui na bio do nosso Instagram para quem quiser entrar. E pegar também o nosso livro, onde eu falei de quatro passos, né? Para esse desenvolvimento do alto amor. Algumas pessoas queriam falar mais sobre esses 6 reinos desse livro da Roda da Vida, então eu coloquei lá o livro. Eu falei um pouquinho mais sobre esses 6 reinos, também falamos um pouquinho mais sobre a lei da impermanência. Foi muito lindo. Obrigada, Lívia, obrigada. Então, e agora
é com vocês. O que vocês decidem? Vocês decidem amar e se abrir e se expandir e fazer esse coração pulsar de sangue e de amor, né? Esses dias da jornada, foi muito lindo, eu acho que eu vou fazer mais jornadas, que foi muito gostoso, acho que vocês gostaram. Essa foi a primeira, né, jornada, mas vamos ter mais, muito provavelmente. Agora é com vocês. O que é que vocês decidem? O que é que vocês decidem? Vamos amar isso. Vamos ter a postura, né, de respeito, de paciência. Vamos desenvolver essas 3 posturas e muitas outras, amar sempre. Essas 3 posturas do diálogo, da observação e do curador, gente, é a minha percepção, né? Vocês podem falar, não, acho que precisa de um bocadinho mais de postura. Sim, como, por exemplo, algumas habilidades, né, que inclusive eu menciono no livro, né, que é comprometimento, autorresponsabilidade, auto-perdão, coragem, honestidade, compaixão. Coragem, para quem não sabe, é agir com o coração. É a coisa mais linda, né? Leveza, autocuidado. Então, olha só, eu acredito que sem essas posturas também, a gente não consegue estar tendo essa certeza, né? Tomando esse comprometimento conosco. E é como eu falo, é falar para vocês, aqui e agora eu decido ser feliz. Eu agradeço a tudo que eu recebi, né? É colocar tudo dentro de você, toda essa história que você teve. O que não pode é negar, porque negar a nossa história é negar a nossa vida. Como é que eu vou me expandir, me abrir, me amar, me aceitar? Se eu estou negando a minha história, é negar quem eu sou. Então, é trazer toda essa história com muito respeito, é integrar em você toda essa história, mas é abraçar assim bem forte essa criança, se ela ainda está aí sofrendo, deixar ela chorar, mas falar para ela, tudo bem, eu sei que doeu, mas agora eu sou adulta e eu sigo daqui em diante com você dentro de mim, nós vamos seguir. Né? E eu gosto tanto de falar essa frase, né? Aqui e agora eu decido ser feliz. Aqui e agora eu decido amar. E a gente se abre, né, para o amor. Bom, eu vejo vocês no grupo, para quem quiser, a nossa rede do Alto Amor. Vejo vocês aqui também pelo Instagram, nas nossas próximas lives. Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo. Se alguém quiser comentar alguma coisa, existe ainda aqui 2 minutinhos. Oi, Lila. Lila chegou tarde, mas vai ficar gravado, você pode assistir. Ana também vai ficar gravado, que tem gente que tá chegando aqui no final. Minha pró linda, olha a minha pró. Bom ter vocês aqui. Lívia, obrigada, sempre aqui presente. Então agora a gente vai decidir não só amar, mas a gente vai decidir ter essas posturas. Decidir a postura do diálogo, a postura do observador, a postura do curador. A gente vai assumir esse compromisso. E se abrir, né? Se abrir, fazer esse coração ficar bem grandão. Não só de sangue, gente, mas da energia do afeto, da energia que vai nutrir. Lembrem-se, integrar o ego e self é a grande meta da individuação. Estamos aqui com esse desafio de integrar. E integrar essa luz e essa sombra é a nossa grande meta. Achar esse nosso espaço aqui, né? Com amor e com respeito também a todas as histórias e a nossa própria história. Vejo vocês então. Não temos mais live amanhã, mas semana que vem a gente pode estar retornando. Beijo! Obrigada, gente, adorei estar aqui com vocês esses 4 dias, pena que acabou, mas foi muito bom, eu amei, minha gratidão a todo mundo que assistiu também no replay, todo mundo que assistiu pelo YouTube, todo mundo que ficou aqui presente, Carla, Lívia, beijo, muito obrigada e até a próxima.